um prazer estar aqui com vocês, corretores. Eu fiz um estudo de caso especial para vocês, para falar um pouquinho sobre gestão financeira, independentemente de ser na crise ou não. Na crise, o corretor, em geral, tem um problema de entrada de verba. Esse é o grande problema de vocês no momento de crise. Porque quem gostaria de trocar a casa como eu, que eu tinha feito um planejamento ano passado, falei assim, não quero, né? Assim, vou esperar para ver o que acontece. Eu tenho uma amiga que roubaram o carro dela, pararam no semáforo e roubaram o carro, e ela pegou o dinheiro, colocou em título público e não comprou o carro. Ela usa transporte público porque ela mora perto do metrô. Então, esse é o resultado, né, adjacente da crise. E que vocês, como trabalham com um produto muito caro, que está relacionado a sonho, né? Assim, é uma decisão de compra muito específica, muito pensada, muito trabalhada, em família, negociada. O decisor de compra não necessariamente é o dono do dinheiro, às vezes é a esposa. As crianças decidem, né? Depende da época da vida das pessoas. Né? Que nem eu sou casada, tenho só cachorro grande, dog alemão. Então, eu não tenho filhos. Eu quero uma casa grande, então eu moro na granja. Né? Quem quer morar na Vila Madalena quer um entorno, não necessariamente 300 metros quadrados. Então, tudo isso afeta o nível de renda de vocês. Então, esse foi o estudo que eu direcionei para saber qual é o principal fator. Porque existem profissões em que o principal fator para a acumulação de dinheiro, né, para você ficar rico, né, para a acumulação de riqueza, é a gestão de custo. Por isso que as empresas gastam tanto dinheiro também fazendo gestão de custos. Eu trabalho tanto com pessoas físicas quanto jurídicas, mas quem faz a gestão da vida financeira como uma empresa tende a ter mais sucesso. E aí eu vou explicar um pouquinho por quê. E vou falar também de uma linha de finanças que está muito em voga, assim, cresceu muito nos últimos 10, 15 anos, que são as finanças comportamentais. Aí eu vou falar um pouquinho de perfil. Então, a agenda, basicamente, o que realmente importa. Então, assim, quando a gente fala sobre gestão financeira, pessoal ou empresarial, tanto faz, o que realmente importa? Estamos olhando para o lugar certo? Existem N ferramentas de qualidade, governança, que falam para a gente, que mostram um caminho, uma metodologia para a gente olhar o que realmente importa. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer um exercíciozinho aqui. Objetivos e renda. Então, tem que ser compatível. Se não for, tem que correr atrás. E aí vocês têm esse fator muito sensível, que é a questão da renda. Então, esse ano, em especial, a gente está falando de um ano de mais redução de custo do que gerenciamento de renda. Aí eu coloquei um pontinho de interrogação que a gente vai falar sobre algumas coisas importantes também, que eu vou deixar mais para o meio, e aí a gente torna a falar. O perfil de vocês, então, sobre economia comportamental. Por que muita gente não gosta de fazer gestão financeira? E aí vocês vão saber por quê, olhando o perfil. E aí, números, aí não tem jeito, né? Falar sobre gestão financeira, eu vou ter que mostrar alguns números. Eu atendo pessoas desde 2013. Como que começou isso? Eu sou muito boa em fazer planilha. Eu vim de finanças, então, naturalmente, eu fazia e eu conversava com as pessoas, com as minhas amigas, principalmente mulher, né? Porque a gente quer comprar, basicamente, sapato e bolsa. Então, eu não sou diferente, tá? Mas aí eu comecei a ver que eu tinha algumas travas e que era importante. Por exemplo, eu não me dou um sapato de mais de R$170. Eu acho fim do mundo. Assim, não é possível. Eu tenho noção do custo. Eu trabalho com pessoas e processos nas empresas. Um processo... Eu fui numa fábrica na Amazônia, de uma marca de óculos muito chique, que vende aqui em São Paulo, em todo lugar. O custo de produção de um óculos deles, na época, trouxe a valor presente. É algo como R$1,10. Sabe a quanto eles vendem o óculos? R$100, na média. Até 180. Um óculos. E não é tão caro, porque os óculos importados custam 2.000. É o valor de estima. Isso que a gente estuda em economia. Por que um carro da GM tem um valor maior do que um da Hyundai, por exemplo? A Hyundai, para entrar no mercado, ela teve que dar um monte de opcionais para convencer a gente. Eu acho que o melhor slogan de propaganda é aquele da Volks. Né? Você conhece, você confia, você
compra, isso está diretamente ligado com a profissão de vocês. Por exemplo, eu não trocaria a minha corretora, que eu comprei a casa quando eu vim para São Paulo, morar em São Paulo. Por quê? Porque deu tudo certo, para que eu vou trocar? Simples assim. Ela foi, me mostrou. Outra coisa, ela sabia, obrigada, ela sabia exatamente, eu vou comprar uma casa de R$1 milhão, é o que eu tenho. Eu vendi a minha casa, tenho tanto, vou financiar tanto. Beleza, beleza. E ela me mostrou casas entre 900 e 1 milhão e 100. Beleza. Por quê? Porque ela entendeu o meu perfil. Comigo não adianta falar sobre milhões. Me mostra uma casa de 2 milhões. Não. Qual foi a parte do 1 milhão que você não entendeu? Então, tudo isso está ligado a comportamento, mais do que qualquer coisa. E olhando para o objetivo, atendendo as pessoas, eu vejo que elas... E atendo muito endividado, tá? Então, isso é... Naturalmente, eu passei a atender muita gente endividada. O principal problema é que elas não tinham foco. Então, olhando o histórico, então, como é o trabalho? Qual é o meu trabalho? Eu pego os últimos 12 meses, de extrato bancário, faço uma análise, vocês vão ver alguns gráficos aqui lá nos números, e monto o cenário. E aí a gente começa a conversar. Olha, não dá para você sair de uma crise financeira gastando R$500 em sapato por mês, minha filha. Não dá. Assim, não vai rolar. A não ser que você ganhe proporcionalmente. Mas se você já está endividado, sinto muito. E aí, quando eu comecei a perguntar, estudar um pouquinho mais sobre economia comportamental, eu vi que quem tinha mais objetivo vinha me procurar para investir o dinheiro. E quem não tinha, não, deu para comprar a casa, deu para comprar o carro. Eu atendi alguns corretores, tá? Por isso que eu tenho um banco de dados. Então, isso assim, e aí eu fiz uma média com os valores que vocês vão ver aqui, que é justamente o fluxo de caixa, as entradas. E vocês têm grandes entradas e nenhuma entrada. Então, isso é um problema para a gestão de fluxo de caixa. Mas não é diferente de uma empresa. A empresa vende e não vende. É 1 ou 0. Certo? Não tem meio grávida, tem? Nunca vi. Então, ou é ou não é, ou tá ou não tá. Ou fez ou não fez. Tem uma série de perguntas aí que a gente tem que fazer para chegar ao objetivo final. Então, assim, a primeira coisa é definir o objetivo. Mas agora é crise, eu estou mal, eu tenho dívida. Não importa. Você quer comprar aquela casa, aquele carro, isso é importante. O seu valor de estima, isso é o que você quer? Beleza, não importa se é em 1 ano ou se a gente está falando em 3 ou 4. Porque, em geral, é isso, tá? A gente não está falando de 20 anos. Eu não sei se eu estarei vivo amanhã, o que eu sempre ouço, principalmente mulher. A gente tem um negócio, principalmente... Eu falo mulher porque a gente fala que vai fazer a economia e aí vai lá e gasta com o bendito do sapato. Então, assim, é o auto-engano. A gente acha que vai dar. Não dá. Tem que controlar. Não tem jeito. Então, a primeira coisa, o que realmente importa? Definir um objetivo. E aí você começar a ter uma noção exata de quanto esse objetivo custa. Então, assim, às vezes eu ouço as pessoas falar, mas aquela casa custa demais. Mas eu conheço gente que ganha menos que você que tem a casa naquele condomínio. E como é que faz? Gestão financeira. Então, você tem que saber quanto entra e quanto sai líquido. Com vocês é mais fácil. Mas quando eu faço palestra com gente que trabalha em empresa, o cara ganha R$16 mil. Não, ele ganha 12.500. É isso que ele ganha. Porque os 16 mil, a diferença, não me interessa. Se vai usar o FGTS na casa, se não vai... Não importa. Ganha 12.500. Tem outra entrada de renda? Tem um aluguel. Perfeito. Pagou a taxa lá da imobiliária que faz a gestão. É o líquido. Ponto final. Aí põe isso e tem que ter um lugar que você faça esse controle. Não tem jeito. É que nem guardar... Eu conheci uma pessoa, nesse de 2003 para cá, 2013, desculpa, para cá, que consegue guardar no final do mês o dinheiro. Eu não consigo. Simplesmente o dinheiro sai e eu vivo sem. Então, assim, bateu hoje, eu sou empresária como vocês, então eu tenho entradas, tem mês que tem e tem mês que não tem, simples assim. E aí eu tenho que pagar a conta fixa no mês que não tem entrada. Então, no mês que tem ou no mês que não tem, eu guardo do mesmo jeito. Porque eu não sei. E você tem que ter uma ideia do seguinte, eu fiz uma conta para vocês, em média, vocês podem ficar até 6 meses sem receber. Eu peguei algumas bases de dados na internet.
mostrando, né, rendas. Tem muito nos Estados Unidos. Eu entrei nas associações de corretores dos Estados Unidos, eles têm mais dados que nós. Lá, em média, um corretor pode ficar sem nenhuma entrada 6 meses. Na época de crise, isso aumentou para 9 meses e meio. Então, assim, são 9 meses e meio sem nenhuma entrada. O seguinte, ou você tem alguma outra fonte de renda, e muitos, tinham alguns artigos de corretores que têm imóveis. É muito comum vocês também terem imóveis. Imóvel, ela faz parte do patrimônio líquido. Então, desculpa, da parte fixa do seu investimento. Você não tem muita liquidez. Consequentemente, se você perder um inquilino, você perde a renda. Aí você vai vender e ganhou. Aqui em São Paulo, né? Na Grande São Paulo, principalmente, o Brasil teve o boom imobiliário. Então, você tem ganhos de capital realmente interessantes. Você compra uma casa de 100, ela vale 400. Mas você pega os 400 na crise? Não pega. E não pega dentro desses 9 meses para pagar a sua vida. Então, o corretor, assim como quem tem negócio, né, o dono da imobiliária, enfim, tem que ter liquidez mais do que patrimônio. Ou um patrimônio que gere uma renda e que ela seja compatível com o seu nível de gastos. Então, tem que saber quanto gasta, não tem jeito. É o único jeito de você realmente atender o seu objetivo. Então, qual é o objetivo? Trocar a casa, trocar o carro, morar em Miami. Teve que eu fiz o atendimento que ele queria morar em Miami. Só que ele tinha que virar diretor na empresa que ele trabalhava. E, para virar diretor, ele tinha que falar inglês. E não dava para ir nas aulas e tudo mais. Eu falei assim, não, mas vamos descobrir qual é o seu objetivo de verdade. Por que você quer morar nos Estados Unidos? Para que você quer ir para Miami? Não, porque eu quero que os meus filhos eles estudem e passem, né, uma experiência internacional. Aí, quando ele descobriu o que realmente ele queria, que não era só morar em Miami, era que os filhos tivessem uma experiência diferente. Aí, ele conseguiu fazer lá a bendita da aula de inglês, foi promovido e hoje mora em Miami. Esse foi um dos meus primeiros em 2013. Então, tem muito mais a ver com comportamento do que com controle de gastos. Lembrem-se disso, isso é importante. Aí, uma vez que você decidiu o seu sonho, justamente a renda. Nesse segmento, é um segmento em que tem grande variabilidade. E aí, como você faz isso? É um mix. É um mix de patrimônio e um mix de renda, né, de liquidez que você consegue realmente fazer a gestão nos meses em que você não tem renda. Eu descobri, aí comecei a ler sobre economia comportamental, tal, que a gente precisa escrever as nossas metas anualmente. Mas não são aquelas metas de começo de ano novo. Vou emagrecer, e aí não vai na academia. Ou então a gente, né, fica se enganando, vai lá, paga a academia o ano inteiro, aí chega na segunda, não vai. Já não fui na segunda, não vou a semana inteira, né? Não, vai na terça. Mas não fui na segunda, terça, também não vou. Não, vai na quarta. Né? Você tem que ir. As coisas têm que acontecer, não tem jeito. Não é porque não aconteceu ontem que hoje... né? Não vai dar. Choveu. Dormir de meia verde. Não dá, né? Não pode. Né? Como é que vai fazer? Então, isso tem muito a ver com procrastinar. Procrastinar nada mais é do que deixar para depois algo importante. Porque deixar para depois coisas pequenas não tem problema nenhum. Agora, deixar para depois um planejamento de vendas para quem depende de comissão, convenhamos que a gente tem um problema grave aqui, que não é nem perfil. Assim, vender é um processo e tem metodologias para vender. E vocês conhecem isso. Vários palestrantes aqui devem vir e falar sobre essas técnicas. Assim, eu tive que aprender, virando empresária, aprender a vender. Então, quando você deixa de fazer aquilo que é importante para atingir o seu objetivo, o cérebro automaticamente faz um retorno. Então, assim, isso foi descoberto com várias pesquisas, ressonância magnética, enfim. Que quando a gente define, então eu sei o que eu quero, meu objetivo é X. Eu tenho uma incompatibilidade renda-objetivo. Então, você é lembrado automaticamente daquilo quando você começa a sair muito da meta, né? Que é a história de engordar, a história de, enfim, guardar dinheiro. Tem gente que nunca consegue guardar dinheiro. Mas por que a pessoa quer guardar dinheiro? Eu acho legal. Não vai fazer. Não vai fazer. Simples assim.
Porque se você não colocar na cabeça que é aquilo que você quer e simplesmente deixar a coisa aí, você tem um inimigo natural que é você mesmo. Que às vezes às vezes não, vira e mexe, nós nos boicotamos. Então isso é muito ruim, mas fazemos isso todos os dias, com pequenas coisas. Então cuidado. Eu até coloquei esse dado interessante, o do Napoleão Hill, que é um escritor, tem uns livros bem interessantes sobre... Ele fez uma pesquisa sobre quais eram as características dos milionários do mundo. Todos os milionários. Então, em 1900 e alguma coisa, ele pagou para um jornalista, chegou para o jornalista, é o seguinte, eu vou pagar você para você entrevistar todos os milionários do mundo. E você vai me dizer quais são as características importantes, que eles têm em comum para terem virado os benditos dos milionários. E gerou um livro, que, inclusive, a Lei do Triunfo, que fala coisas extremamente interessantes sobre foco, sobre como conseguir uma série de metodologias para a gente deixar o auto-engano de lado. Então, isso é muito importante. Por isso que eu estou falando isso aqui, porque tem tudo a ver com a renda de vocês. E a renda vai levar ao objetivo. E olha só que interessante. 3% das pessoas no mundo escrevem suas metas. Esses 3% detêm 90% da riqueza mundial. Olha que interessante. Ou seja, deve servir para alguma coisa. Só escrever a meta, aí tem o segredo, assim, lembra da época lá do segredo? Aí você pensa no dinheiro e ele vem. Eu acho que sim, Você pensar no dinheiro é bom, Mas assim é bom levantar, também para ir vender o imóvel, Tem outras coisas que você tem que fazer na vida para conseguir o bendito do dinheiro. Mas isso já foi comprovado que quanto mais você pensa, é aquela história. Eu não, o Henry Ford tinha uma frase boa nesse sentido. Se você acredita que você pode, então você pode. Se você acredita que você não pode, então você não pode. Você já decidiu que não pode, que não quer. Então, assim, decida as coisas na sua vida. Isso vai ajudar muito a realização delas. Então, tem que escrever a bendita da meta. E tem que ser uma meta alcançável, plausível. Então, assim, o primeiro ano eu quero ganhar 1 milhão. Beleza, então vamos lá. Vamos fazer 1 milhão. O que eu preciso? Quais são as casas? Qual é o tipo de cliente? Isso tem que estar escrito para você se organizar de uma forma que você consiga atingir. Quais são as imobiliárias que interessam? Qual é o relacionamento que eu preciso? Coisas nesse sentido. Então, vamos lá. Dobrar a minha renda anual até 31 de dezembro de 2016. Quando eu faço os atendimentos com as pessoas, mesmo as pessoas que têm um trabalho em que elas ganham 13º, enfim, elas ganham regularmente, trabalham em empresas, elas muitas vezes não sabem quanto ganham no ano, porque as empresas fazem fechamento anual, regras contábeis exigem isso, o balanço. Mas, às vezes, as pessoas não sabem quanto ganham. Aí eu faço a conta, todas as entradas, pego lá os extratos do banco e dá, sei lá, 250 mil no ano. Pô, 250 mil é dinheiro, hein? E onde você pôs esse dinheiro? Então, para você ainda dever 200 mil. Porque, às vezes, as minhas contas são assim. A pessoa deve praticamente 1 ano de trabalho dela. Em 2 anos, a pessoa zera. Fazendo um bom controle. Não é nenhum fim de mundo. Então, dever não é um final, não é um fim de mundo, ninguém morre por causa disso. E voltando para as coisas importantes. Um filho doente é muito mais importante do que o nome no SPC. Eu não sou a favor de ninguém ter dívida, não é isso. Muito pelo contrário, dívida tira o nosso sono. Mas, às vezes acontece. Eu tive alguns clientes que tiveram doença na família e tiveram que dar um cheque calção de 50 mil reais e tiveram que fazer acontecer. Sinto muito. Então, existem imprevistos. Mas, se a gente sabe que existe imprevisto, por que a gente não tem uma reserva? Assim, mais uma vez, o auto-engano. Então, muito cuidado com isso. Assim, a gente, todo mês... Não, mês que vem eu começo a poupar. Não, é agora. É já, nesse minuto. Porque, se você começa a guardar um dinheiro nos 20 anos para a sua aposentadoria, você vai guardar R$400 por mês. Se você começa aos 40, R$1.600 por mês. Os 400 e os 1.600 têm uma grande diferença. E é muito mais fácil guardar os 400 do que os 1.600. Então, cuidado com essa coisa que é o mês que vem. Definiu a meta, corre atrás.
Então, se é dobrar a minha renda, saiba quanto foi a renda do ano passado ou a renda que você quer atingir. Coloque números, datas. Uma meta, ela diz a data, o prazo e o quanto você quer, o que exatamente você quer atingir em números. Isso é importante. Olha lá, emagrecer 10 quilos até 31 de junho de 2016. Então, tem lá. Ir à academia 3 vezes por semana até emagrecer os 10 quilos. Olha lá, aí tem meta associada. Tá vendo? Então, uma coisa leva a outra. E monitore isso. Trocar meu carro por outro no valor de até R$65 mil em 31 de dezembro. São coisas que você precisa saber para onde você está correndo. As coisas mudam? Sim. E pode ser que o carro nem faça mais sentido, mas você guardou o dinheiro e depois você decide o que você quer fazer. Paciência. Então, é nesse sentido que você tem que se organizar. Como você vai fazer isso? Eu vou dar algumas sugestões aqui. E vocês vão ver alguns números, fluxo de caixa e tal. Mas, independentemente disso, se é no papel de pão, se você vai economizar no cafezinho, não importa. Ou se vai entrar uma renda realmente interessante, parte dela você vai tirar para que seja esse seu fundo de caixa, não importa. O como cada um faz é diferente. Depois que eu faço os atendimentos, então, a pessoa vem, eu faço, né, esse levantamento inicial, depois de 3 meses ela vem de novo para ver se a gente, né, seguiu um plano de ação. Então, beleza, eu quero não dever mais R$200 mil. Ótimo, então como vamos fazer? Você gasta tanto nisso, aquilo, tem como você ter uma renda adicional? Se sim, me fala, se não, enfim. E aí a gente faz o plano e vê se seguiu ou não. É interessante que mesmo devendo os R$20 mil, os R$200 mil, desculpa, às vezes as pessoas não fazem, tá, nos primeiros 3 meses. Porque é muito difícil baixar o padrão de renda. A gente tem medo disso. É uma mudança muito drástica. Se você vai ao restaurante, se você compra bolsa, se você passeia e tudo mais. É difícil para todo mundo. Então, isso é uma coisa que... mas é difícil para mim, eu não consigo? Não, é difícil para todo mundo. E hoje, eu vejo... Hoje, o volume de atendimento aumentou muito, porque as pessoas são demitidas, e aí não sabem o que fazer com o dinheiro, se compram uma franquia, se viram corretores, algumas viraram e se deram muito bem, justamente por causa do perfil, que eu faço essa análise de perfil, né, classifico a pessoa e ela se descobre e, no final, deu certo. Eu li um artigo no LinkedIn que falava Obrigado pelo pé na bunda, da Ana Maria Braga. Ela era diretora de uma empresa, e ela se viu demitida de um minuto para o outro. Ela era da área comercial. E aí, sem crachá, ela ficou sem identidade. E é o que acontece com muita gente. Ela trabalhou, eu não lembro se eram 16 ou 18 anos nessa empresa. E ela, né, saiu com a indenização, não sabia direito o que fazer, começou a procurar emprego e nada acontecia, 6 meses. E ela foi chamada para fazer um merchan. Assim, na emissora, ela entrava e falava lá, sei lá, do Top Term. Lembra que ela tem uma mulherzinha com uma vozinha irritante que fala do Top Term, não tem? Aquela mulher, detesto aquela mulher. Quando aquela mulher entra, minha mãe adora esse bendito desse canal, que aquela mulher fica falando daquele Top Term. Eu quero morrer. Mas aí, ela entrava, né? Assim, tinha lá, como acontece, né, na Ana Maria Braga hoje. Aí tem lá, né, no cantinho, tem um merchan que eles fazem lá de um produto e tal. Ela fazia isso. E ela organizava os produtos no cantinho, né, lá do cenário e tal. Era isso que ela fazia. E ela andava, né, pelos estúdios lá da emissora. Não lembro se era o SBT ou o Rede TV, o Record, nem lembro o que era o primeiro dela lá, quando ela passava lá debaixo da mesa. E assim ela começou. Aí um dia, uma apresentadora de um programa da tarde, desses programas, né, que fica falando de culinária, não sei o quê, faltou. E aí, falando, você não quer fazer? Você fica aí mesmo, você já aproveita, né, já entra, faz, e aí a hora que ela chegar, ela, né, pega. E não é que ela fez. E gostaram dela, a audiência aumentou, e aí ela foi fazendo, tal. E ela estava numa época em que assim, o dinheiro estava acabando, e ela foi fazendo, e não sabia direito, né, como é que era o negócio de contrato, tal. E aí as coisas foram dando certo e ela agradeceu muito pelo pé na bunda, né? Porque certamente ela não teria o dinheiro que ela tem se ela tivesse continuado como diretora, né, comercial lá da empresa onde ela trabalhava. Então as coisas mudam. Pessoas que eu atendi e que estavam extremamente endividadas mudaram. Um dos atendimentos foi justamente, são 2 corretores. Então é um casal.
E os dois passam pela mesma crise. Não tem jeito. Então, se eles têm contas conjuntas, né? Não tem como não passar. E sem grandes reservas, os dois eram meio deslumbrados, assim, sabe? Carro muito caro, na época que podia, né, comprar carro de 100 mil com 72 prestações. Então, assim, eu falei, não dá, né? Assim, é menos, né? Menos, compra um de 40, mas dá o dinheiro à vista, porque você não tem renda regular. Então, cuidado, né? Assim, tenha mais cuidado nesse sentido. Mas, basicamente, então, trocar o carro, todas essas coisas podem perder o valor. Você é demitido, as coisas acontecem. Aí você reorganiza a meta, pronto. E as coisas continuam. E onde está a gestão financeira pessoal em tudo isso? Que a gente está falando muito mais sobre comportamento do que o como. Então, a gente começa definindo a bendita das metas lá, que muita gente me olha com essa cara do cachorrinho, fala, hã? Não, mas meta? Como? Eu estou endividado. Peraí, mas você vai fazer todo esse sacrifício para quê? Depois de passar 2 anos sem fazer o que você gosta, e aí? O que você vai fazer? É só para sanear a dívida? Então, eu já te digo que dificilmente você vai conseguir fazer. Então, definiu, beleza. Aí, tem um negócio chamado perfil. Então, olhando aqui para esse... É um gráfico, né? Não deixa de ser um gráfico. É interessante porque, assim, todos nós temos a dominância de 2 desses perfis. Por exemplo, eu sou analítica, eu gosto de dados. Então, faço planilha, faço gestão financeira, né, falo com empresas e tudo mais. Como que eu termino com o meu namorado? Olha, segundo as estatísticas, a gente não vai dar certo. Infelizmente, não... Sabe, eu analisei todos os dados e, infelizmente, você não faz parte do perfil adequado. Basicamente, é algo assim, eu falaria, alguém focado em dados. E o pragmático? Tchau. Né? Ué. Acabou. Não, acabou. Eu tomei uma decisão, né? Não, e tanto faz, sabe? Se é homem ou mulher. Tchau. Todo mundo conhece uma história que virou, não tem motivo. Sempre, na verdade, tem um motivo lá na cabeça dele e ninguém mais precisa saber disso. Aí tem o afável. O afável, ele é focado em relacionamento, ou seja, de sentimento. Né? Tem uma ferramenta, o DISC, então é o DISC, que mede isso. Então, em geral, eu peço para as pessoas, né, assim, eu faço essa análise de perfil para saber quão próximo de realizar as suas metas você estará. O fato de ser analítico não significa que cumpre meta. Significa que eu sei fazer a meta. Então, isso é diferente, né? Eu sei organizar a meta, mas fazer é diferente. Aí, o afável termina um relacionamento. Quando que ele termina um relacionamento? Nunca. Por quê? Porque está esperando o pé na bunda, né? Lógico, porque imagina que ele vai terminar, que ele vai deixar o outro triste. Não pode deixar o outro triste. Ele está focado em relacionamento emocional, né? Ele não vai conseguir magoar o outro. Então, infelizmente, não vai rolar. E o expressivo? Ele te enrola. Ele faz com que você queira terminar com ele, certo? E quem é o expressivo aqui? Tem bastante expressivo aqui? Que é o persuasor. Quem que persuade as pessoas a comprar as coisas? É o vendedor. Vendedor, corretor. Então, a gente está numa sala voltada, cheia de gente com expressivo, persuasivo ou de influente, que é essa ferramenta do DISC. Então, se você está ali no persuasivo, eu diria que você tem uma grande chance de não conseguir fazer a sua gestão financeira pessoal. Por quê? Porque você não gosta. Você vende, você transforma relacionamento em dinheiro. Mas você tem paciência para sentar e ficar lá colocando quanto você gastou, quanto entrou, não sei o quê? Não. Você sabendo disso, é mais fácil lidar com uma dificuldade. Porque, assim, existem coisas... Eu sou mais analítica, eu não gosto de vender. Mas eu queria ser empresária. Eu tive que aprender. Ou não virava, ou continuava com a minha vida. Era um objetivo importante, ter mais flexibilidade, ter a minha empresa, ganhar mais valia, né? Porque quando você tem outras pessoas trabalhando para você, você ganha em cima. Enfim, tudo isso. E aí? Vou atingir ou não o bendito do objetivo?
que eu escrevi lá e aquilo voltava, tal. As empresas fazem como para fazer com que as pessoas remem para o mesmo lado? Elas colocam as metas nas paredes. Elas dizem qual é a missão, visão, os valores daquela empresa. Você tem que fazer assim, o caminho é esse, não é por aqui. Qual é o... E eu implemento processos, seja em gestão financeira ou em outras áreas. Hoje, eu faço um projeto em que eu tenho que mapear as atividades administrativas do pessoal de vendas. Eu mapeei. Pergunto se eles fazem. Não. Como é que você faz um vendedor fazer uma coisa? Você pega no bolso dele. É o único jeito de fazer o bendito do persuasivo entender. É incrível. Porque eu fui com todos os mecanismos. Tal. Você entende? Entende. As pessoas entendem que é importante a meta para a empresa, que elas também vão ganhar, que tem comissão, não sei o quê, não sei o que lá. Beleza? Faz? Não faz. Como que fez? Se você não colocar os seus dados no sistema, que faz parte do pipeline, de vendas, as previsões e tudo mais, que para uma empresa é importante para vocês também, saber se as coisas vão entrar ou não. Se você não colocar no sistema, você perde até 10% da meta no final do ano. Agora estão fazendo. Olha lá. Por quê? Porque é real. Eu trouxe para cá, direto para o bolso deles. Esse é o perfil do corretor. É o órgão, é o mais sensível. Para quem está ali no analítico, não. Eu entendo, se você fizer uma boa argumentação, que eu tenho que fazer alguma coisa. Então, para mim, para eu mapear processo e definir mudanças no departamento de compras, no departamento financeiro, no departamento de orçamento, esses departamentos, seguindo uma lógica, eu consigo que eles façam as coisas, independentemente de outras, de fazer ou não, mas eles veem a relação custo-benefício para eles, para a empresa, eles abrem mão de alguma coisa. Mas o persuasivo, e o diz que ele fala que o D é o diretivo, é o que manda. Acabou o relacionamento, acabou, deu uma ordem, virou as costas e foi embora. O I de influente, ele influencia as pessoas para que elas façam aquilo que ele quer. Aliás, é o mais mentiroso, tá, também, dos 4. Em pesquisas. Então, até crianças, tá? Porque essa ferramenta DISC, ela mede o perfil permanente da gente. Tem como mudar? Varia um pouco os dois. Quando eu comecei a minha carreira, trabalhava lá na Mercedes, eu fiz a primeira vez o DISC. É interessante fazer de 10 em 10 anos. Por quê? Quando eu era analista, eu era C, de controle, então o DISC ali é o analítico, então eu tinha um C grande e um D pequeno. Então, para eu ser chefe, eu tinha que ter um D maior, para mandar as pessoas fazerem, e um C menor. Mas chefe ainda tem que controlar. Agora, o vendedor, ele tem que ter um I de influência muito grande. Se você não tem, você não deve ser vendedor? Não. Existem mecanismos, metodologias, ferramentas que fazem com que você seja um ótimo vendedor. PNL, programação neurolinguística, tem uma série de ferramentas que você pode usar no seu dia a dia que farão com que você seja um bom vendedor. É importante você saber qual é o seu perfil. E aí, você trabalhar naquele gap, naquele buraco que apareceu lá. Porque você... Está vendo como... E o vendedor é o cara que não fica na empresa, que ele fala que está no cliente, mas não veio, aí ele foi no dentista. Ele é assim. Em compensação, se você colocar muito controle, ele não vai vender. Você vai desmotivar a pessoa. É fato. Não é um cara... Eu não tenho problema de entrar às 8 e sair às 5. Para mim é normal. Mas um vendedor, não. É o cara que chega às 10, 9h30, 10 horas. Aí vai ver, tomar um café. Café é extremamente importante para o vendedor. Porque as coisas acontecem no café. Não é? As grandes decisões acontecem no café, no almoço, na conversa. É esse relacionamento que vai gerar a renda que você precisa. Faz sentido? Todo sentido. É o perfil e foi a profissão que você escolheu. Então, não tem problema nenhum. Agora, se você é mais analítico... Por exemplo, um afável não dá para ser vendedor. Geralmente, nessa linha, o analítico não é pragmático. Mas um pragmático expressivo você consegue ainda lidar. Mas um afável expressivo não dá. Porque se eu fosse... Imagina só, a minha comissão depende do cara aceitar um valor maior. Se eu sou emocionalmente abalada, como é que eu vou fazer ele ter uma relação de ganha-perde?
em algum aspecto. Não vou conseguir. Toda vez que eu fizer uma venda, eu vou me sentir a pior pessoa do mundo. Então, não dá. E é uma relação clara, um contrato, em que você tem as duas partes, em que você tem uma comissão envolvida, em que você tem os seus sonhos associados. Faz parte do jogo, sinto muito. É assim que funciona. E vocês pegam pessoas que sabem negociar e pessoas que não sabem. Pessoas que estão comprando um imóvel para investimento é completamente de uma família que está comprando o primeiro imóvel. Vocês sabem disso. Né? E faz todo sentido. Vocês são obrigados a saber. É o perfil do cliente. Se vocês não souberem, sinto muito, tem que aprender. Né? Não tem como sobreviver se não souber disso. Um analítico consegue vender, enfim, mas o fato é que vocês não têm um perfil, a grande maioria, não estou falando, mas diria que 90% da sala não tem um perfil para fazer uma planilha e seguir o que está na planilha. Ó, já tem dificuldade aí. Então, tem que saber que tem que tratar. Não adianta só falar assim, não gosto. Aí não gosto, não vale. Aí vamos falar um pouquinho da crise. Onde nós estamos? Então, tem o auge, a recessão, depressão e recuperação. Nós passamos pelo auge. Mas foi em 2013, tá? Não foi em 2014. Vocês estão sentindo há muito mais tempo. Vocês, corretores. Eu trabalhava em empresas de TI até 2013. E também já tinha sentido o baque em 2013. 2014 é que começaram a falar alguma coisa, mas a gente já estava na recessão. E agora nós estamos na depressão e espero que saiamos logo para entrar no crescimento de novo. Dizem que alguns dizem 2017, outros dizem 2019. Eu espero que seja 2017. E eu sou ao contrário, né? Quanto pior está o mercado de vocês, melhor está o meu. Mas, mesmo assim, eu prefiro que a economia vá muito bem, obrigado, porque daí, se eu não vendo para pessoas físicas, eu vendo para a jurídica, porque fazer a implementação de processos gera economias em escala. Então, eu acabo trabalhando tanto com processo quanto gestão financeira pessoal. Mas é natural que, nessa época, as pessoas me procurem. Gente que eu fiz palestras, mas, Andresa, me ajuda, pelo amor de Deus, e agora? Eu perdi emprego, não sei o que eu faço, ou então já se endividou e tudo mais. Então, a gente senta, faz a planilha e vê em quanto tempo, e as coisas mudam, para pior e para melhor. Não tem jeito, tudo muda, seja para melhor ou para pior. Então, estamos entre a depressão e a recuperação. Eu diria que, para vocês, o prognóstico não é, em termos de renda. Ainda esse ano teremos inflação alta, juros, alto desemprego, e isso tudo afeta o nível de renda do cliente de vocês. E talvez seja foi o momento de analisar, na verdade, o ano passado, quais as faixas de renda que vocês conseguiriam atuar. Eu faço projeto em uma empresa de cenografia. Ela não tem problema. Por quê? Porque todo mundo está correndo atrás para fazer mais propaganda para conseguir vender alguma coisa. Então, eles fazem estandes em feiras, fazem eventos, né? E lá em Copacabana, tudo isso para alavancar a venda da pasta de dente, enfim, do que quer que seja. Do produto que for, do carro, né? Até a Gafisa, outro dia eu vi que fizeram um evento grande lá no Rio de Janeiro. Para quê? Para vender apartamento que está encalhado. É simplesmente isso. E vende. Uma parte, enfim, vende, tem que vender, né? Vocês sabem disso, mas gera entradas irregulares. Então, isso é ruim. Esse gráfico, ele mostra... Olha lá, então, teve uma renda, o azulzinho, de R$ 146.900 no ano. Não é uma renda ruim, muito pelo contrário. E um gasto de R$ 138.500. Tá bom? Tá péssimo. Exatamente. Isso. A diferença nem é tão grande. Esse é o problema. Isso. Empatou. Já gastou. Ó, janeiro e fevereiro não vendeu nada. Olha lá. Não entrou nada. Com que dinheiro ele pagou? Ele viveu como? Porque as pessoas comem em janeiro e fevereiro, ou vocês não comem. Né? Tem escola, tem IPVA, é o pior mês, miserável. Né? E para empresário, então, é dezembro, janeiro, fevereiro, né? Só depois do carnaval que a gente começa a viver. E como que pagou? Com o dinheiro de 2014. Então, se não entrou... 2015, desculpa. Se não entrou em 2016, não entrou... Né?
O dinheiro estava em algum lugar. Não é nem que você ia pedir para pai, para mãe, parente, para quem quer que seja. Só entrou alguma coisa em março. Aí abril ficou mais ou menos, aí pagou. Ó, entrou alguma coisa, pagou, mas está vendo que o nível de gasto começou a subir? Toda vez que tem uma grande entrada, tem uma grande saída. Em parte porque paga as dívidas, eventualmente, tal, compra um carro. Por exemplo, para vocês, o carro não é custo, é investimento. É um meio de trabalho, é uma ferramenta de trabalho. Vocês não têm como. Como é que você vai ver imóvel, vai levar e tudo mais? Uma moto, mas enfim, um veículo que te leve para lá e para cá, seja uma moto, mas eu nunca vi com moto, vou ser sincera. Então eu sempre vi com carro. Mas às vezes eu vejo uns corretores com os carros sem ar condicionado, nesse calor, eu falei assim, eu que não fico no carro todo o tempo, não. Assim, é um investimento, meu Deus do céu, vocês têm que parar e pensar, olha, vale a pena ou não vale ter o bendito do carro com ar condicionado? Nesse calor é miserável, hein? Jesus Cristo. E vai até abril, hein? Aí não tem dó, né? A gente aqui. E assim vai indo, tá vendo? Tem entradas. E tá vendo que no anual não é tão diferente assim? Mas o problema é a gestão disso no mês a mês. Esse gráfico foi baseado foram 6 corretores que eu atendi. Esse casal, né? Então eu considero os 2, porque eu fiz a análise separado, porque eles tinham as contas separadas, enfim. E mais 4. Os outros 4, que eram homens, eram casados com esposas que tinham trabalho fixo. Então, isso ajuda bastante a manter esse custo fixo controlado. Mas é muito comum, e aí eu vi em vários... tem muito blog, né, americano que você lê. Quando você vai para uma associação, aí tem uma série de blogs de famílias de corretores que trabalham desde 1910 vendendo imóveis nos Estados Unidos, na Louisiana, sabe? Umas coisas assim, eu descobri. Então, foi bem interessante. E eles são donos de imobiliárias e fazem gestão de imóveis. Por quê? Para aguentar o tranco do custo fixo. Porque é o custo fixo que assusta a gente. E não tem jeito, porque mesmo que você não tenha prestação de carro, prestação de casa, prestação da viagem, você tem um custo fixo que pinga ali todo mês, né? Comer é um deles, né? Pagar a escola de filho. Aí tem esse outro cenário. Esse cenário... ele é mais ou menos parecido com o outro, porque vocês têm a sazonalidade como em qualquer outro mercado. Janeiro, fevereiro, dificilmente vocês vendem alguma coisa também. Não sei, antes do carnaval, talvez as pessoas procurem, estão preocupadas em comprar a viagem no carnaval. Na verdade, né? Aqui no Brasil, e pular o carnaval. E aí continua. Deixa eu só voltar um. Aqui, eu fiz uma equivalência com um salário, dá mais ou menos uns R$15.000, 11.300 líquido. Né? São 13 meses, lembre-se, né? Que a CLT garante lá o 13º. Nem coloquei férias, hein? Mas, então, essa pessoa não ganha mal, convenhamos? O problema está na sazonalidade. Aí melhorou um pouco, mas tá bom? Nem um pouco ainda. Esse é o cenário. Depois, eu acompanhei desses 6 casais, 4 ainda continuam comigo. Então, eu peguei a média deles e coloquei aqui. Então, como ficou? Está vendo que melhorou em alguns períodos, mas ainda a barrinha vermelha, ela supera, olha lá, o mês de fevereiro e janeiro. A de janeiro ainda entrou alguma coisa, esse ano. Mas... em junho está muito ruim, em junho não entrou nada. Tinha saldo, tá? Na média, eles tinham saldo, eles melhoraram. Mas ainda não é o ideal. E aumentaram um pouco a renda, lá, 16.708. Seria equivalente a um salário bruto de 16.708 ou 12.337. E agora? Está vendo que a sazonalidade continua? E eu não coloquei o saldo, porque o saldo ele acaba agora ele fica tranquilo, né? Eles ficaram tranquilos. Mas eu estou colocando justamente a renda pontual. Então, assim, quando caiu a renda? Em janeiro teve renda, em fevereiro não teve, março, abril, maio teve, em junho de novo não teve para nenhum dos 4. Olha que interessante, né? Então, eles continuaram mais ou menos, mas eles têm 60 mil em caixa. Isso garante com que eles vivam
Se você gasta 10 mil por mês, você tem 6 meses de vida. A ponta é essa, simples assim. Mas se você não sabe quanto você gasta, e aí? Então, isso ajuda bastante. Então, esse é o cenário, né, mostrando eles juntinhos. Então, do 1 para o 2, já tem uma melhoria. Então, já saiu do sufoco, em vários aspectos. Mas, em geral, é no 3º ano, fazendo uma boa gestão de caixa, que você sai. Em gestão financeira pessoal, eu tenho uma regrinha que é igual concordata. Vocês sabem qual é a lei de concordata? Que tem que pagar 60% no primeiro ano e 40% no segundo, das dívidas dos credores. É mais ou menos o que eu faço com as pessoas. Falo assim, olha, vamos matar no primeiro ano, que você está animado, já os 60%. E aí, e enquanto isso, é igual... Qual que é o processo mais crítico, em termos de segurança, para realizar? É o de abastecer um avião voando. Imagina outro avião tanque, e o avião, lá um do lado do outro, né, que tem que conectar, e o outro avião voando, que é o Air Force One, lá, né, dos Estados Unidos, que tem isso, né, que tem os terroristas que vivem atrás deles, né, que eles infernizam. Enfim. Não, eu sei que a FAB faz, mas quem que quer a gente? Quem quer vir aqui? Nem os muçulmanos, nem a gente. Eu faço um monte de cálculo para as pessoas irem para o Canadá ou Austrália, tá? Aliás, muita gente me procura porque estão repensando, principalmente casal, né? Entre 20 e 30, eu já atendi alguns, há quase uns 10, que resolveram ir embora para a Austrália ou para o Canadá. É uma boa época para ir, diga-se de passagem. Né? Lá, de vida, entre os 20 e 30 anos. Mas, olha lá, então, sair de 1 para 2, é geralmente isso, 60%. Elimina. Banco não é o seu amigo, beleza? Não é. Banco não é amigo de ninguém. Banco é amigo dele. O gerente tem meta de vender aquelas tranqueiras de PIN, previdência privada, todas essas tranqueiras. Né? Banco não é o seu amigo. Então, traduzindo esse quadro para a nossa situação atual, eu tenho um saldo negativo. Tá. Eu não estou tendo entrada compatível para quitar esse saldo à vista. Ok. Como eu posso fazer um planejamento de longo prazo se os juros é maior do que a própria dívida em si? Esse é um ponto. Tá. Não sei a sua idade, mas nós 40. vivemos crises. Sim. Que tinha dinheiro no mercado. Agora não tem. Agora não tem. Exatamente. O que explica? Olha, uma série de fatores. Primeiro, que faliram o nosso país. Falemos claramente. 6 bilhões em roubo. Não importa se foi o partido X ou Y. O fato, isso. Mas vamos trabalhar com 6 bilhões. E só apareceu porque a Petrobras tem ações na Bolsa de Nova York. Porque senão nunca pegaria, a gente nem saberia o que estaria acontecendo. A gente ia levar porrada e não ia nem saber o que estava acontecendo. Sabendo o que está acontecendo, a gente viu a questão do auge, depressão. Então, estamos na fase da depressão e sem dinheiro. Não vai entrar. Assim, não tem investimento, é o que você falou. A crise veio, né? Outras crises vieram e tinha dinheiro circulando. Só que tem um porém também. A gente perdeu 3% do PIB, tem 97 ainda. Então, a gente saiu de 5 trilhões e meio para 5,3, algo assim. Então, tem muito dinheiro ainda dentro do país. Qual é o problema? É a retranca, que vem desde 2014, isso. Que é o que eu comentei no início. Que a minha amiga vendeu, né? Roubaram o carro e ela não pôs esse dinheiro para circular. Ela não comprou um carro novo, ela não fez o seguro, ela engessou. Tá vendo? E não só ela, muita gente. Eu mesma, eu tenho uma casa, eu queria ter trocado. O meu planejamento era ter trocado no meio do ano passado. E eu falei, não, vou esperar. Porque com a taxa de juros do jeito que está, eu também vou ter... Eu não sabia... a minha expectativa é que eu tivesse muitos atendimentos. Eu consegui porque, então, é o contrário de vocês. Mas não tem, e não tem segredo. Eu ficaria com essas dívidas, com esse cheque especial, não tem jeito. E, na primeira entrada, eu faria uma negociação. E aí eu vou falar um pouquinho só sobre dívida, rapidinho. Vou só fechar aqui.
Então, os números são esses, só para deixar aqui, só para a gente finalizar esse roteiro. E aí eu explico um pouquinho sobre essa questão de dívidas, que eu faço também esse levantamento para as famílias. Então, no cenário 1, olha lá, você tem momentos em que é muito negativo, tá vendo? 10 e 18 mil reais no início do ano. Isso acabou com o seu ano. Você vai arrastar isso assim durante meses. E lembre-se que um gasto a mais, ó, vamos lá no cenário 1, em janeiro, né? 6.450. Você gastou 6.450 reais para gerenciar a sua vida. Supermercado, restaurante, plano de saúde, sei lá. Tudo está aí, desses 6.450. Se você colocar mais R$1.000, esses R$1.000, se você for lá pegar no mercado, eles não são R$1.000, eles são 1.800 hoje. Esse é o problema. O Brasil tem isso. Os juros do cartão de crédito, do cheque especial, do consignado, são muito maiores do que juros de título público, que paga 17 ao ano, o melhor, hein? É o melhor em 5 anos. É para você investir agora e pegar esses 17% ao ano, ele dobra. Esse investimento vai dobrar lá em 2021, 2022. São esses títulos públicos. Mas o cartão de crédito, mais que dobra no ano, é 240%. A 450%. Olha lá, 450 por mês. O meu apareceu lá 240 por ano, mas já está... Então, mas eu não uso. O que eu fiz? O banco fica aumentando o seu limite do cheque especial. Não é para aceitar, manda baixar. Ou então sumir com esse limite. Porque a gente vive sem o limite. É assim. Cartão de crédito não é para usar. Não tem dinheiro, não vai no shopping. O shopping é o pior lugar para gastar dinheiro, porque você vê coisas que você quer comprar. Eu morava... Uma coisa que aconteceu comigo. Eu fui morar porque meu marido trabalha na Ford, então a gente foi para Taubaté, que tem a planta lá de motores. Ele é engenheiro mecânico. E ele mudou para lá. E aí, Taubaté tem 300 mil habitantes. Eu estava acostumada com São Paulo, que tem France Café em tudo quanto é lugar, um monte de shopping. Né? E você vai na casa das pessoas, então você tem que ir com a camisa nova, com a bota no inverno, não sei o quê, tal. Tudo isso é gasto. Tudo isso está computado ali. E Taubaté não tinha para que trocar o carro, porque todo mundo andava... Assim, você não tem grandes pretensões. Não tenho nada contra Taubaté, teria ficado lá, por sinal, diga-se de passagem, que eu gostei muito do Vale. Mas é diferente. Grandes regiões, e aí isso é fato, né, pesquisei, posso mandar para vocês, em média, as pessoas gastam 30% a mais no ano com consumo que não é primordial. Então, isso é muito ruim. Então, falando sobre... Vocês são vendedores, vocês sabem as técnicas para fazer vender. A Peugeot, na França, colocou um monte de aroma de baunilha para vender carro, porque o francês gosta de aroma de baunilha. Então, ele vai entrar no carro, vai sentir aroma de baunilha, vai ficar feliz, vai comprar o carro. É isso. Vocês sabem disso. Você vai no supermercado, vê aquela gôndola bonita. É a Unilever tentando fazer você comprar, é a Procter & Gamble, falando que o homem é melhor do que o Ariel. É nada, é sabão em pó, pelo amor de Deus. Como mais barato. Ou médio, sei lá. Não. Então, tá bom. Então, paga a margem. É interessante isso. E a percepção, porque até alguém fazer o teste lá na minha frente, não lá na propaganda, eu não vou acreditar. E eu já vi os processos da Unilever e não vi nada demais. Então, não dá nada, não. Você. A gente volta no final. Mas, até colocar na minha frente, porque assim, a fórmula é a mesma. Agora, falando sério, né? Não brincadeira. Mas as marcas, elas tentam nos enganar mesmo, em alguns aspectos, para que a gente consiga comprar. Para que a gente vá comprar. É a história. O slogan da Volkswagen, lá, você conhece, você confia e você compra, foi eu não sei se foi trabalho. É um moço de São Bernardo do Campo que a Volkswagen fez uma pesquisa, fez uma... Como é que chama? Pagava um prêmio para quem desse o slogan mais legal. Né? Então, R$ 1.500 por você conhece e você confia. Esse cara devia ganhar milhões. É que nem a da Nike. O símbolo da Nike foi uma moça que ganhou $15 em Nova York que fez o símbolo. Você reconhece aquilo em todo lugar. Aquilo virou sinônimo de riqueza. Né? Assim, o carro cada vez maior.
É isso. Eu quero mostrar para o meu vizinho que eu tenho mais dinheiro do que ele. É isso, no final. Essas emoções, esse comportamento que a gente é levado a ter numa sociedade de consumo, é onde a gente tem que parar. Quando a gente faz essa análise de quanto gasta no mês, quanto você fica devendo no negativo para ter coisas que não são importantes. Eu estava conversando com um dos corretores lá no lanche, e a gente estava falando justamente dessa sociedade, né, capitalista. Eu vi, no Netflix, tá? É um documentário sobre moda, e que ele fala sobre... eu não sabia, mas a indústria de moda é a segunda maior indústria que polui no mundo. Só perde para a indústria do petróleo. Ou seja, essa roupa que a gente joga fora vai acabar no mar, sei lá, onde. E é extremamente poluente. Um dos diretores de uma das casas chiques lá de Milão, ele foi questionado sobre essa questão de consumo, né, que a gente consome demais, as pessoas gastam demais em roupa, em sapato, em celular, né, que é uma coisa que em 3 anos está completamente obsoleto. E ele até morre, né, porque a obsolescência é programada. Hoje, até isso. A Apple foi processada nos Estados Unidos por isso, porque ela cria um celular de... sei lá, R$2.000, R$3.000, para durar 3 anos? E se eu quiser que ele dure 10? Ele fala, qual é a minha necessidade? É o marketing, exatamente, para que a gente compre. E esse diretor dessa casa, Gucci, sei lá, qual era a casa lá que eles falam, né, da moda, falou assim, olha, eu não sei. Ele foi entrevistado e ele respondeu sobre essa questão do consumismo. Eu não sei por que as pessoas gastam tanto em roupa. Porque roupa, seja a estampa, o tipo de tecido e tudo mais, são coisas para durar anos, 10, 15 anos. Né? Assim, isso aqui não vai durar, porque é uma estampa que é da agora. Mas assim, uma calça preta, a gente sempre usou. Assim, então, uma boa calça preta vale investir, uma boa calça jeans. Mas a gente precisa ir ao shopping, comprar, sair com uma sacolinha todas as vezes que a gente vai no shopping? Sinceramente, a gente não precisa. A gente vai, compra, come. Mas, assim, é só isso que nos deixa felizes? Então, assim, é uma questão muito importante, até para as próximas gerações, meio ambiente e tudo mais. E olhando para a gestão financeira pessoal, é só isso que a gente sabe fazer. Não dá para ir no parque, que nem eu tenho meus dog alemão lá em Cotia. É terra de ninguém, né? Não é que nem aqui em São Paulo, né? Que se eu fizer isso, eu serei presa. Mas eu cato os 2 cachorros de 70 quilos e largo lá no parque, né? E teve uma vez que eles saíram correndo atrás da bola no campo de futebol. Assim, foi uma cena um tanto quanto triste. Né? E os xingamentos dos moços, assim, olha a louca chegando! Né? Assim, pega! Foi uma coisa interessante, foi triste. Às vezes eu encontro as pessoas no supermercado ainda. Mas, enfim, continuo levando os cachorros. Não dá para ser feliz levando os cachorros no parque, filho, passear, sei lá, coisas mais interessantes. É verdade, não é... Eu sou economista, eu sou empresária, eu ganho em função de margem. Mas não dá para fazer outras coisas que não seja só ter o carro maior, a casa maior, né, e tudo mais? Eu uso Excel. Eu não uso uma ferramenta de gestão financeira. Eu usei há alguns anos o MS, o Microsoft Money. E achava interessante porque ele categorizava automático e tal. Mas aqui, é a data, o ano, o mês, o que você faz. Olha lá, se é à vista, restaurante, Sabesp, se você foi no restaurante, se tem o código, se você tem conta no Banco do Brasil, Itaú, se é uma conta pessoal, se é uma despesa, enfim. Esse daqui em especial, eu usei a base de dados Aureobis, que é a empresa, né? Que é a empresa, média de gastos de casal até 45 anos. Ambos trabalham com renda familiar mensal entre 7 e 12 mil reais líquido, 2 filhos até 12 anos em escola particular de médio padrão e um cachorro de médio porte. É uma família padrão brasileira, não tem absolutamente nada de excepcional. Então, essa é a base de dados. E em quem gasta mais, o João ou a Maria? Mais ou menos a mesma coisa. A grande diferença, quando eu faço as análises, é que o homem, quando gasta, ele troca o carro. Aí acaba com a renda anual. A mulher, não, ela compra um sapato toda semana. Né? Ou roupa para criança, ou gasta... A mulher geralmente gasta... Mais caro que o carro dele, não. Geralmente o da mulher é mais caro. É verdade. No final das contas. Mas o homem gasta mais
com ele em contas maiores. Assim, quando gasta, ele vai lá e gasta, ponto. A mulher não, ela troca a cortina. Porque tem algum homem aqui que acha que cortina é importante? Não, né? Para que você precisa de cortina? Né? Ainda mais que custa caro. É o meu marido, né? Quando eu vou lá negociar, ó, trocar o carro ou comprar cortina. Não, tá caindo aos pedaços a cortina. Não, deixa a cortina para lá. Olha lá, supermercado é uma das contas que eu vejo que dá para reduzir, embora a gente esteja no momento, mas assim, supermercado é um lugar que fazem com que a gente gaste. A gente vai lá, a gente acha legal comprar as coisas. Não, você tem que ter lista. É assim, as dicas são as mesmas da avó, mas é verdade, funciona. Você fazer a lista e vai lá e compra a lista. Mulher é mais focada do que homem no supermercado, então cuidado. Né? Que nem meu marido, eu dou a lista, ele compra tudo que não está na lista. E eu continuo precisando das coisas. Né? Então, não vai no supermercado, não vai. Quem faz compra sou eu. Eu tenho uma amiga que não, ela que faz isso. Então, é o marido que vai no supermercado. Meu, decide o que você vai fazer. Levar filho pequeno não é legal. Então, tem uma série de coisas que a gente sabe que não é legal no supermercado. Eu vejo que de 2013 para cá, a conta restaurante não está legal. Essa faixinha aqui é a meta que as famílias falaram que iam cumprir com o restaurante comendo fora. Ou seja, não cumpriu. Então, você colocar uma meta e não cumprir, não vai chegar na economia dos 60 mil. Lembre-se que cada gasto, seja um doce, ele vai gerar sei lá, uma onda, né? Uma consequência até o final do ano. Então, sempre feche, né, assim, as suas contas anualmente, para você justamente saber, né, como você está e até comparar com o ano anterior. Eu atendi um casal, esse aqui nem tem nome nem nada, e não faz parte da base de dados de média, que eles gastavam quase nada em restaurante e supermercado. Aí ficava um mês sem ir no restaurante. Daí no mês seguinte ia, né? Aí gastava um monte. Só que aí tinha dinheiro, né? E aí gastava com o supermercado, estragava todas as comidas. Cuidado, com quase todo mundo que eu falo, muita gente joga muita comida fora. Isso é dinheiro. Eu não sei onde vocês acham dinheiro, mas eu tenho que trabalhar para ter. Então, jogou fora coisa da geladeira, é a mesma coisa que pegar o seu dinheiro e jogar fora. Então, e por onde começar? Eu fiz um teste o ano passado, durante 6 meses, com uma ferramenta dessas que fazem a varredura na conta e jogam os dados, né, para uma planilha. Eu achei interessante, principalmente para quem não conhece Excel, talvez seja o caso de vocês, né, que não tem muita paciência, porque você categorizou uma vez, ele já reconhece que aquela linha, né, do extrato é do Pão de Açúcar, ou do Carrefour, ou da compra que você está acostumada, né, dos lugares que você compra. E a gente compra uns 70%, 80% nos mesmos lugares. É em volta ali. Quando você vai viajar é diferente, né? Tem algum lugar que você passa e compra. Mas, em geral, eu fiz uma conta lá, peguei a minha base de dados inteira, 70% da base são dos mesmos lugares. Então, as pessoas tendem a comprar mais ou menos em volta, né? Que você está chegando em casa, enfim, é meio que normal isso. Então, essas ferramentas ajudam. Se você tem mais prática com Excel, o banco, o Itaú, Santander, Banco do Brasil e Bradesco exportam direto para o Excel. É só copiar, colar e categorizar o que é supermercado, o que é farmácia, né? Essas coisas, identificar onde você pode realmente reduzir. E como que você continua? Depois de 3 meses, as pessoas tendem a não vir e no último mês não fizeram, né, lá a bendita da planilha, ou não fizeram, né, a varredura e não categorizaram e tudo mais. Lembre-se que você tem que buscar uma motivação. Lembra do objetivo? É aí que você puxa o objetivo. E aí que você refaz o planejamento e revê toda essa movimentação. Então, isso é importante, olhar. Eu fecho o meu fluxo de caixa pessoal a cada 15 dias. Porque, na minha casa, eu tenho o projeto 15/30, que meu marido recebe dia 15 e dia 30. E o meu depende, né, do cartão, da data de pagamento do cartão de crédito, coisas assim. Então, aí tem que ver como que vocês fariam essa... Mas no caso de vocês, não vale fazer de 3 em 3 meses também, né? Muito pelo contrário. Porque daí tem que ver a redução de custo
que você vai fazer no mês em que você não tem renda. No site, eu tenho tanto o site quanto o blog. E aí, tem esses livros que eu recomendo. Esses 4 eu acho extremamente interessantes. Os 2 primeiros são clássicos, assim, é muito legal ver. E o do Casais Inteligentes Enriquecem Juntos tem uma análise de perfil do casal. Então é interessante, porque tem aqueles que os 2 gastam e ninguém pensa em nada. Vive estourado e vive assim. Tem o que gasta e o que não gasta. Então aí sempre é o chato, né? E a outra que gasta e que não quer gastar, ou vice-versa. Então é legal porque tem essa visualização de perfil. O Pai Rico, o Pai Pobre, que fala justamente de ganho em imóvel. Ele ficou rico assim, o pai rico. A equação de deixar para depois também tem um teste para saber quanto você procrastina e o que você procrastina. Em geral, a gente procrastina saúde, educação, metas pessoais. Nós somos iguais a esses 7 bilhões que estão por aí. E os axiomas de Zurique é o filho de um banqueiro suíço que fala sobre como o pai e qual o pensamento dessa gente super rica. Tá bom? Então, acho que foi isso. Espero ter cumprido a minha tarefa de falar por que é importante. Agora, nas perguntas, eu respondo a sua pergunta lá da crise.